Olá, pessoal! Mais um IBBN Kids com vocês, hein? Nesse domingo lindo. Dois amigos hoje. Bom dia, Nina e Zé! Bom dia, Bom tia! dia, bom dia, Nina! Ai, que animação, hein? Ô, Zé, me conta uma coisa. Por que você tá tão animado? Porque hoje é domingo, tem tudo, coisas que vão acontecer. Nossa, é verdade, gente. Tem novidade por aí. E por isso a gente tem dois amigos para contarem essa novidade. Quem vai contar? Acho que começa com as meninas, pode ser? E aí, Nina, qual vai ser a novidade? Ah, tia, eu soube que semana que vem a gente vai ter uma coisa muito legal. Que coisa é essa, gente? Que coisa é essa? Que coisa é? Opa, vocês sabem que iremos voltar à igreja? Estaremos lá presente. Vai ter coisa muito legal de manhã e à noite. Nina tá até de boca aberta. Bola, hein? A Nina ficou feliz, né, Nina? Sim, tia. Ficou assim, ó. Cara de surpresa. E conta uma coisa pra mim. Vai ser muito show de bola, eu também concordo, né? Porque a gente vai se ver com todo o protocolo, com toda a segurança, a gente volta a se ver, hein? Mas conta uma coisa pra mim, gente. E hoje? O que a gente vai ver hoje? Eu soube que era sobre o Edna, tia. O Esdras? Extras. Esse. E alguém sabe dizer pra mim o que o Esdras fazia na Bíblia? Ele era escriba. Escriba? O que é escriba, tia? Escrever é aquela pessoa que escreve. Ele era responsável por escrever todos os documentos. Então, como é que a gente fala pro pessoal para conhecer essa história? Fiquem conectados! Hoje nós vamos falar de uma palavra muito difícil. Olha, a palavra é essa aqui, ó. Disciplina. Você sabe o que é disciplina? É a correção. O que seria isso, né? Muitas vezes Deus, quando ele mostra o caminho dele para nós, né? E nós queremos seguir outros caminhos. Então Deus quer que você siga os caminhos dele, mas você quer ir no caminho contrário. Sabe o que acontece? Deus vai te disciplinar, Deus vai te corrigir para você voltar na rota correta, né? Para você fazer o que é certo. Muito bem. E para falar então sobre disciplina, nada melhor do que falar da palavra de Deus. Porque o que diz a palavra de Deus? Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Deus disciplina quem ama. Deus nos ama e Ele quer nos disciplinar, Ele quer corrigir nossa rota, né? E assim como o pai deseja o bem para o seu filho, seu papai deseja o bem para você. Por isso que de vez em quando você recebe um puxão de orelha, né? Porque você não está obedecendo a mamãe e o papai. Então precisa corrigir o quê? Precisa corrigir o caminho, né? Para você fazer o que é certo, o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você, amém? E o povo de Israel, isso também se refere ao povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, lembram-se que o povo de Israel foi tirado lá do Egito e foi levado para a terra prometida. Deus deu uma terra nova para eles, uma terra muito abençoada. E era para o povo agradecer a Deus, né? Mas infelizmente com o tempo o povo foi esquecendo de Deus, adorando outros deuses, fazendo a vontade daquele povo que vivia ali naquele lugar.
E Deus foi ficando muito triste com aquilo, por causa da ingratidão do povo. Então Deus disse através de profetas, homens inspirados por Deus, que iria acontecer algo com eles, muito grave. Que um dia eles seriam levados como escravos para uma terra estranha. E realmente isso aconteceu. Muito tempo depois, aquele povo foi levado para uma terra desconhecida, chamada, aqui o nome, Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia, como escravos. A gente fala exílio. Eles foram lá para o exílio, né? E depois de 70 anos como escravos, esse reinado da Babilônia, ele caiu, ele acabou. Porque um outro reino, mais forte do que eles, entrou no poder. Esse reino se chamava Reino da Pérsia, certo? E no reinado da Pérsia, tinha um rei chamado Ciro. E Ciro era um homem bom. Ele escreveu uma lei dizendo que todo o povo de Israel, quem quisesse, melhor dizendo, podia voltar para Jerusalém. O povo ficou muito alegre. E Deus levantou um homem. Então, além de Deus ter colocado no coração de Ciro, esse rei da Pérsia, que deixasse o povo ir, Deus levantou um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele foi o líder que levou o povo de volta para Jerusalém. Ele leu lá o decreto do rei Ciro, o povo ficou feliz, vamos voltar, né? Mais ou menos, voltaram com Zorobabel 50.000 pessoas, muita gente. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, estava o templo que era lindo, maravilhoso, né? Ele tinha sido totalmente destruído. Ele foi destruído. Os muros, o altar, os alicerces, tinha sido tudo destruído. E aí então Zorobabel deu a ordem, pessoal, vamos reconstruir o altar, vamos fazer aqui o melhor para o Senhor, levantar o altar do Senhor. Vi aqui, não era igual aquele templo anterior, onde tudo era maravilhoso, né? Agora um altarzinho talvez ali, não se comparava, né, com o antigo templo. Levou mais ou menos em torno de 4 anos para eles reconstruírem. Mas nesse meio tempo, sabe, tinha gente que não queria que Zorobabel continuasse aquela obra, não. Mas manda parar tudo. Veio um outro rei chamado Dario, depois do rei Ciro, que era muito bom. E a turma que não queria que continuasse, que eram os inimigos de Deus, falou assim, não, para tudo, porque eles são um povo rebelde, eles vão acabar não pagando os impostos para o rei. Então o rei Dario ficou assim, né? Parou aquela obra, né? Mas aí Zorobabel falou assim, não, eu vou continuar, porque nas escrituras, né, os profetas disseram que nós iríamos voltar para Jerusalém, iríamos reconstruir a cidade, iríamos reconstruir o templo, melhor dizendo. E aí, então, Zorobabel pediu para o rei Dario olhar lá no decreto que aquele rei anterior tinha anunciado. E então Dario foi lá, procurou e achou aquele rolo enorme onde estava escrito, né, que o povo de Israel podia voltar com Zorobabel e reconstruir Jerusalém. Com tudo isso, a obra ficou parada mais ou menos uns 16 anos, né, por causa desses inimigos do rei. Mas enfim, eles acabaram. Eles se alegraram, eles se regozijaram no Senhor, né? E aquilo para eles parecia que tinha acabado. Mas não tinha acabado, o Senhor queria que eles continuassem. Mas eles pararam, sabe quanto tempo mais? 60 anos. 20 anos para fazer essa parte aqui, né? 4 de construção, porque mais 16 que eles pararam, por mais 60 anos
E enfim, passou muito tempo, até que Deus levantou uma outra pessoa, um outro líder que continuou o trabalho de Zorobabel. E esse outro líder se chamava Esdras. Esdras era um sacerdote, era um homem que conhecia muito bem as leis de Deus, sabe, a Torá, né? A lei de Moisés, então ele conhecia. E Deus levantou Esdras para ensinar o povo, porque o povo já tinha esquecido os ensinamentos de Deus, o povo já não se lembrava de Deus. Então aquele povo que estava ali em Jerusalém precisavam receber, se lembrar novamente da lei de Deus, né? Conhecer as leis de Deus. Então essa foi lá para instruir o povo, né? E mais uma vez, né, Esdras leva uma segunda turma de pessoas que estavam, né, lá na Babilônia de volta para Jerusalém. E ele levou muita gente, ainda levou utensílios do templo, que era para devolver para o templo, né? Ele levou dinheiro, né? E Esdras então foi o responsável pela segunda vinda do povo para Israel, para Jerusalém. Imaginem, Esdras ensinar o povo novamente a guardar a lei do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, né? O povo teria que ouvir e obedecer. E quando aqui na palavra de Deus diz que Esdras, ele glorificou a Deus, porque mesmo sendo um povo desobediente, um povo que tinha se afastado de Deus, Deus ainda, mesmo tendo levado eles ao cativeiro, Deus ainda teve misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, né? E ele disse assim, aqui no livro de Esdras está escrito o seguinte, que Esdras glorificou o Senhor. Ele falou: bendito seja o Deus de nossos pais, que moveu o coração de um rei, né? Lá do rei Ciro, né? Para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Oh, maravilha! E estendeu para mim a sua misericórdia. Olha, o Senhor é misericordioso. Que era para o povo de Deus destruir aquele povo. E Deus não fez isso. Deus ainda nos ama. Deus quer nos corrigir. Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós reconheçamos que Ele é o único Deus. O único Deus verdadeiro. Que não há outro além dEle. E antes deles voltarem lá para Jerusalém, eles jejuaram, eles oraram, eles buscaram a Deus e pediram a Deus que os abençoasse e nos protegesse naquela jornada que ia levar muito tempo, como eu falei, né? 4 meses, 1.500 quilômetros com toda aquela gentarada, né? Então, eles não foram com escolta nenhuma, né? Com nenhuma proteção, porque Esdras ficou assim, sabe, receoso, já tinha pedido, o rei já tinha deixado ele embora, né? Com todo aquele povo. Então ele não pediu proteção, porque ele diz que a boa mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam. Então ele confiava no Senhor, a mão do Senhor estaria conosco e nós vamos chegar até lá. E realmente eles chegaram. A boa mão do nosso Deus estava sobre eles e livrou ele de quem? Dos inimigos que poderiam atacá-los pelo caminho. E quando chegaram lá, eles fizeram sacrifícios ao Senhor, levantaram, né, ofertas para o Senhor, mas aí os príncipes vieram. Esdras, nós temos algo muito triste para dizer para você. Olha, esse povo está corrompido. O povo que veio, eles casaram, os filhos casaram com as mulheres daqueles povos idólatras, daqueles povos que não amavam a Deus. Aí
Aí Esdras ficou assim, ele ficou tão chateado, ele ficou tão envergonhado de Deus. Senhor, o Senhor trouxe esse povo para cá, esse povo que é pecador, esse povo que adora outros deuses. E ele se ajoelhou, e ele se humilhou, e ele chorou. As nossas iniquidades, né, pessoal, nos afastam de Deus, nossos pecados nos afastam de Deus. Mas nós sabemos quem? Que Jesus é o nosso Salvador, amém? Olha aqui novamente, esse versículo todo mundo conhece, João 3,16, o que diz? Porque Deus amou tanto o mundo, que maravilha, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus sabe que nós somos pecadores. Ele quer que você confie no que Jesus fez por você. Jesus, ele sendo perfeito, ele que nunca pecou, ele morreu na cruz por você. E ele fez isso não porque obrigaram ele a ir para a cruz, porque ele quis fazer isso, porque ele te ama tanto. Você tem tanto valor para o Senhor, para que você creia nele e tenha a vida eterna. E aquele povo estava longe de Deus. Como aquele povo. E aí então Esdras falou, peraí, vamos conversar, né? Esdras falou assim, reuniu todo o povo, falou assim, não, precisamos nos purificar. Não, desse jeito não vai ficar não, pessoal. Chamou todo o povo, chamou as famílias, tal. Aí foi decidido que os homens, que é o povo de Israel, os homens deveriam deixar suas mulheres com seus filhos. Então Esdras glorificou a Deus por tudo que Deus havia feito, a grande misericórdia do Senhor. E antes deles partirem, naquela longa jornada de 4 meses, 1.500 quilômetros, uma distância muito grande, eles jejuaram, eles oraram, eles se prepararam, agradeceram a Deus pela proteção e eles partiram até chegar a Jerusalém. E eles foram sem nenhuma proteção, assim, não tinha soldados protegendo eles, nada. Por quê? Porque Esdras não quis pedir para o rei proteção. Ele confiava em Deus, né? Que Deus, a boa mão do Senhor estaria com eles, né? Porque eles estavam com o Senhor. Amém? E aí, então, Deus livrou eles das mãos dos inimigos até chegarem àquela terra. E quando eles chegaram ali, eles levantaram holocaustos, fizeram sacrifícios ao Senhor. E depois disso, os príncipes de Israel vieram até Esdras, no momento que eles estavam muito alegres, comunicando que havia algo grave que tinha acontecido com o povo. O povo de Israel havia se corrompido, eles tinham se casado com aquelas pessoas daquele outro povo que adoravam outros deuses. Isso entristeceu muito Esdras. Esdras chegou até a arrancar os seus cabelos, a sua barba. Ele se ajoelhou, ele se dobrou diante do Senhor, porque ele estava muito triste e ele tinha reconhecido a grande misericórdia de Deus, que apesar que aquele povo estava longe de Deus, Deus ainda queria aproximar eles, queria que eles se aproximassem de Deus, dele. Muito bem. E então tomou-se a decisão de reunir todo aquele povo, chamou todo mundo lá. E aí então Esdras falou assim, pessoal, agora é o seguinte, vocês vão despedir as suas mulheres com seus filhos que eram lá do outro povo, manda de volta para aquela terra e vocês vão permanecer aqui em Jerusalém. E eles fizeram isso. Amém? Então, a história de Esdras, né,
a segunda leva de Israel, do povo para Israel, para Jerusalém, nos mostra uma coisa, crianças. Vocês não sabem, mas outros reinos, depois do reino Medo-Pérsia, apareceram outros reinos que também dominaram sobre Israel, por causa da desobediência deles. Mas a verdade é que somente em Cristo nós temos salvação. É impossível, né? Nós nascemos pecadores, apesar que Deus fez tudo perfeito, né? Não havia pecado ainda no mundo, Deus fez tudo perfeito, nós pecamos, assim como aquele povo. Estamos longe do Senhor pela desobediência da gente querer o quê? Seguir os nossos próprios caminhos. E o Senhor quer que a gente confie nele, né? O Senhor quer que a gente confie nele. A gente faz coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Só houve um jeito, uma maneira, foi um plano maravilhoso de Deus. Que plano foi esse? Enviar o seu filho Jesus. A gente tem que confiar nesse Deus. Ele, por amor a nós, ele enviou o seu filho perfeito, né, que reina, que está entronizado nos céus. Envia o seu filho para morrer na cruz por nós. A única maneira que o Senhor Deus aceita quando Ele vê que Ele nos aceita, né? É quando Ele vê o sangue de Cristo em nós. Jesus morreu e Ele venceu a morte, Ele está vivo. Ele venceu a morte por você. Ele te ama. Você tem um grande valor para Jesus. Entendeu? Então, hoje nós somos salvos não porque nós guardamos toda a lei de Deus, porque é impossível. Pela lei ninguém vai ser salvo. Ninguém. Somente pela fé. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós confessamos que nós precisamos dele como nosso Salvador, reconhecemos que somos pecadores e o recebemos em nosso coração, nós somos salvos. E aí aquela alegria maravilhosa, aquela certeza de nós sermos perdoados e termos a vida eterna com Cristo. Porque o que diz a palavra? Aquele lindo versículo que é a base da salvação, que fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você, que deu seu Filho unigênito por você, meu amado, para que todo aquele que nele crer, para que se você crer nele, você não pereça, você não vai morrer mais eternamente, mas tem a vida eterna com Jesus lá no céu. Jesus está te esperando. Se você não aceitou Jesus, agora é o momento de você reconhecer que é pecador e que precisa desse Salvador, o único Salvador do mundo. Amém? Então, que você confie no Senhor e que Deus te abençoe e que você venha fazer parte da família de Deus. E você que já creu em Jesus como seu Salvador, lembre-se de obedecer a Deus, né? Lembre-se que de vez em quando virão disciplinas na nossa vida, mas continue andando com Jesus. Porque Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande beijo da tia Marise. Tchau!
volta, creio que ele volta, volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Oi, tia. Então, a história foi muito legal hoje, hein? O Esdras, ele era um escriba e um sacerdote, né, tia? Isso mesmo, Zé. E a história de hoje realmente foi muito bacana, porque trouxe uma pessoa da Bíblia que às vezes a gente não conhece, não ouviu muito falar, né? E agora todo mundo tá conhecendo. Certo, Zina? Certo, tia. Agora, gente, sabe o que eu quero? Não sabe? Não. A gente agora vai orar. E nós vamos falar com Deus para que Ele nos ajude a levarmos a mensagem dele por onde a gente estiver. Vamos lá? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um domingo juntos. Te agradecemos porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Te agradecemos porque estamos com 80 programas, 80 mensagens, Senhor. A tua mensagem, a tua palavra está sendo levada para as crianças. Te agradecemos pelo próximo momento, que é o nosso retorno. Te agradecemos porque o Senhor cuida de cada um de nós, das nossas famílias, das crianças, dos juniores, adolescentes, jovens, de todo mundo, até da terceira idade, dos senhores e senhoras da nossa igreja e que estão nos assistindo, de todas as pessoas. Pedimos ao Senhor que continue cuidando de nós, que nos abençoe e nos proteja e que nos ajude a levarmos a tua mensagem por onde nós passarmos. Que o Senhor nos faça sempre sal e luz. Cuida de todos nós. Abençoe a nossa nova semana e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Amém. Agora, qual é o recado importante que a gente tem mesmo? Que aqui embaixo tem a atividade, tia, na descrição. Isso mesmo. Leia a Bíblia. Vamos lá. Porque aqui embaixo tem as atividades. Eu falo, a Nina faz. Isso mesmo, Zé. Isso mesmo, Nina. Aqui tem o link das atividades de hoje. Nós estamos mudando de dia e de horário no nosso IBBN Kids. Fiquem ligados nas redes sociais da igreja para estarem sabendo da nova programação também, de como nós vamos estar fazendo, tá bom? E a gente se encontra lá na IBBN, juntinhos, tá bom? Não se esqueça que hoje à noite vai ter uma apresentação muito legal. Isso tia. mesmo, Zé! Tem um teatro lindo! Estejam lá também, hein? Ótima semana! Tchau!